és o primeiro, onde tudo foi feito, é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro. Santo é teu nome, Pai. É grande Salvador. Aleluia. Vamos abrir a palavra. Apocalipse capítulo 2, verso 14. Nós vamos ler até o 17. E hoje nós vamos encerrar essa sequência de mensagens sobre os dons espirituais. Diz assim, ó: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e senão eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Glória a Deus. Então hoje é a sexta semana. Nós começamos entendendo a funcionalidade do corpo. E se nós conseguirmos entender como funciona o corpo, que Deus dotou, Deus deu ao corpo uma infinidade de órgãos, e a cada um desses órgãos Deus deu uma habilidade específica, especial, para funcionar com perfeição. Então ele diz, ele coloca dentro de nós os rins e dá uma ordem para que os rins façam um determinado serviço. E não só dá essa ordem, como dá a capacidade, a habilidade para que ele possa exercer aquilo que Deus lhe deu ordem para fazer. E da mesma forma é o corpo de Cristo, é a igreja. Uma pessoa pode ter o seu corpo afetado por alguma enfermidade, ou ter parte do seu corpo mutilado, um braço, um olho, uma parte do fígado, um rim. Ela vai permanecer viva, mas haverão funções que não funcionarão com perfeição. Então esse corpo terá uma deficiência. Esse corpo terá habilidades alteradas. Não vai enxergar bem, não vai ouvir bem, não vai funcionar perfeitamente. Algumas vezes serão colocadas próteses para substituir um órgão que deveria ser perfeito. Até funciona com a prótese, mas a prótese não é o projeto de Deus. O corpo de Cristo é assim. Deus deu a cada um de nós que somos membros deste corpo uma ordem de serviço que se chama um ofício ministerial. E ao mesmo tempo em que Ele nos dá um ofício ministerial, Ele nos capacita, Ele nos dá a habilidade para funcionar como Ele quer. Ele nos dá a habilidade para funcionar como Ele deseja que funcione. Então isso se chama os dons. O serviço é um ofício, mas o que faz com que se cumpra aquele ofício é exatamente através dos dons espirituais. Amém? Então nós vamos passeando sobre a quantidade de dons, que existe um só Espírito e Ele age de formas diferentes, não há um padrão.
o reino de Deus não é uma linha de montagem onde todos precisam funcionar igualmente da mesma forma, porque o nosso corpo não é só cabeça, não é só olho, não é só mão, existe uma infinidade de órgãos, assim é o corpo de Cristo. E o grande problema das instituições é que querem que as pessoas sejam como uma linha de produção, todos vestidos igual, todos falando a mesma coisa, todos agindo desse jeito, todo mundo é igual, e ninguém funciona como o corpo de Cristo. Na semana passada nós vimos a doutrina de Balaão, e vimos que o alvo da doutrina de Balaão é afetar a cabeça. A gente entende que Cristo é o cabeça, conforme a sua palavra, e que nós somos o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é uma instituição, a igreja não é um prédio, a igreja não é um salão, a igreja não é uma estrutura. A igreja é o corpo de Cristo. E nós, quando nos reunimos, todos membros desse corpo, nós nos reunimos como igreja, e ali naquele momento é uma igreja corporativa, é um corpo de Cristo, é uma organização, um organismo, aliás, não uma organização. Isso é o corpo de Cristo. Então, quando você afeta a cabeça, você tem um corpo e a cabeça está doente, você sabe que isso não vai funcionar. Se a cabeça estiver doente, o corpo pode ser perfeito, mas a mente, a cabeça, ela afeta todo o funcionamento do corpo. Uma pessoa numa crise de pânico, ela pode pensar que está morrendo. A mente dá sinais de proteção e a pessoa pensa que ela está infartando, a pessoa pensa que ela está morrendo, a pessoa pensa que está acontecendo algo muito grave e ela entra em parafuso. Agora, a palavra de Deus, então ela fala sobre isso. Então a doutrina de Balaão, a finalidade da doutrina de Balaão é atingir a cabeça. Ou seja, você pega a igreja e você tira a igreja da cabeça que é Cristo. Então você oferece uma mistura, um evangelho que é uma mistura de misticismo, onde a pessoa aprende que está bem, ela foi salva, ela está em Cristo, mas ela precisa de outras coisas. Ela precisa de mais uma cruz ungida, ela precisa de mais um lenço, ela precisa de fazer uma campanha de quebra de maldição, ela precisa de mais isso, mais aquilo. Ou seja, a salvação que Deus lhe deu não é completa. É como se ela assinasse um consórcio e a cada mês ela vai pagando uma parte. A cada mês ela vai lá e paga uma parte do carro, até se completar o tempo inteiro, daí pronto, ele tem um carro completo. A salvação não é assim. A palavra de Deus diz que Deus nos deu uma tão grande salvação. A salvação que Deus nos dá, ela é completa, ela salva o nosso espírito, ela salva a nossa alma e ela salva o nosso corpo. E isso é completamente perfeito. Nós não precisamos acrescentar mais nada à salvação que Cristo nos deu. Já somos salvos e pronto. Ele já se fez maldição, ele já se fez maldito na cruz do Calvário, ele já levou todas as maldições. Todas elas já foram levadas. Mesmo que alguém diga, eu vou te amaldiçoar, então fique à vontade. Porque a palavra diz que uma maldição sem causa, ela não se cumpre. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Não adianta amaldiçoar, não adianta falar, fazer oração feiticeira, não adianta fazer roga praga, não adianta fazer feitiço que seja, porque você está em Cristo. Então, ou você teme a Deus e sabe que Deus vai te guardar, ou você teme ao diabo e aquilo que ele possa fazer. Então, que Deus é esse que não pode guardar a minha vida? Que Deus é esse que não pode guardar a minha família? Que Deus é esse que eu preciso ajudá-lo a me proteger? Ele me deu uma salvação plena, completa, total. E a doutrina de Balaão, então, afeta a cabeça. As pessoas, elas estão numa religião, elas não estão em Cristo. Elas são ensinadas a amar uma instituição, elas são ensinadas a amar um líder, um pastor. Elas são ensinadas a amar uma organização. Se você chegar e perguntar sobre determinada organização, ela vai saber dizer tudo sobre aquela organização. Mas se você perguntar de Cristo, não há resposta.
Porque a pessoa não é ensinada, ela não é consolidada em Cristo, ela é consolidada numa organização. Ela está firmada numa instituição. Ela cumpriu os requisitos para fazer parte de uma instituição, mas ela não foi consolidada em Cristo. Então ela não está firme. E a palavra diz que ela está construindo a sua casa sobre a areia. Então nós encontramos pessoas decepcionadas, porque elas vieram a Cristo ouvindo o discurso: venha para Jesus que você vai ser feliz. Jesus não morreu na cruz para nos dar felicidade. Jesus não morreu na cruz para que a gente seja feliz. Jesus morreu na cruz para que a gente seja salvo. E o que Ele nos dá não é felicidade, é a alegria do Espírito, que é diferente de felicidade. Ele nos dá a alegria do Espírito, porque andar com Cristo não é uma festa, não é um parque de diversões. Andar com Cristo é viver com Ele e viver como Ele viveu. Cristo não nos oferece uma jornada feliz. Cristo não nos oferece um caminho de felicidade. Muito pelo contrário, Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que está em mim, então eu preciso estar nele. A doutrina de Balaão afasta a pessoa de Cristo. Então muitos chegaram a uma igreja, muitos chegaram a uma instituição, muitos chegaram a um lugar de reunião, mas poucos chegaram a Cristo. Poucos chegaram a Cristo. Então a doutrina de Balaão conduz a pessoa a palavra diz ali, que eles prostituíam, ensinaram as pessoas, colocaram no caminho dessas pessoas ciladas, colocaram no caminho dessas pessoas armadilhas, onde alguém sabe que tem que entrar no reino, não entra, mas também não deixa o outro entrar. Jesus diz: ai de vós, fariseus hipócritas, que têm a chave do reino, e ficam na porta, e não entram e não deixam o outro entrar. Vai criando pedra de tropeço, caminho tortuoso, para que a pessoa não chegue a Cristo. Você está com um problema? Então agora você precisa fazer um voto muito grande, trazer uma oferta muito gorda, que as coisas vão se resolver, onde tudo se resolve com uma oferta. E não é isso. Então as pessoas se decepcionam. Então as pessoas dizem: eu fui enganado. E elas dizem: eu não quero mais saber. Elas se decepcionam, porque ao invés de dizerem para elas, Jesus disse: se você quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então quando a gente sai na madrugada, vai fazer o evangelismo, 90% das pessoas que nós encontramos na rua, embriagados, drogados, se prostituindo, homossexuais, lésbicas, pessoas que estão rodando na noite, drogadas, se prostituindo, 90% um dia já estiveram dentro de uma igreja, mas se decepcionaram. E elas entendem que agora não há mais um caminho de volta, porque foi ensinado a elas que no momento em que elas saíssem daquele lugar, elas estariam afastadas de Deus de Deus definitivamente. Enquanto Jesus diz: aquele que o Pai me deu e está na minha mão, e da minha mão ninguém tira, das minhas mãos ninguém tira. Isso é a consequência da doutrina de Balaão. Mas aí a palavra vem e o Senhor continua falando ali no verso seguinte, no verso 15: outros sim também tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então você imagina um corpo, esse corpo já está com a cabeça doente, esse corpo não está em Cristo, ele está no misticismo, ele está num evangelho com mistura. Tem mistura naquilo que é oferecido. Não é um evangelho puro e simples. Além de ter uma cabeça doente, o corpo também está enfermo. Porque a doutrina dos nicolaítas, ela é tão prejudicial ao corpo,
Porque ela ensina assim: Cristo nos libertou. Cristo nos libertou? Sim ou não? Mas eles ensinam assim: Cristo nos libertou. E se Cristo nos libertou, eu também sou livre para pecar. E quanto mais eu pecar, maior será o perdão que eu receberei de Deus. Eu sou livre para fazer o que eu quiser da minha vida, para viver sem regra nenhuma, sem nada me culpando, sem nada de ressentimentos. É aquela frase assim: se te faz feliz, vai fazer. Se te faz feliz, vai fazer. Então essa doutrina dos nicolaítas, ela tem a finalidade de atingir o corpo, porque se o corpo está doente, se o corpo estiver com uma infecção generalizada, o que vai acontecer com esse corpo? Se o rim não funciona, se o coração não funciona, se o fígado não funciona, se o intestino não funciona, se os olhos não funcionam, se os ouvidos não funcionam, se não tem o tato, não tem o olfato, não tem mão, não tem pé, tudo está atacado por uma infecção generalizada, esse corpo não vai funcionar. Esse corpo está numa rota de colisão e ele está morrendo. Ele não tem nenhuma função de vida. A cabeça está atingida pela doutrina de Balaão, e o corpo está atingido pela doutrina dos nicolaítas. Não, eu sou livre. Não, eu sou livre. Eu posso me entregar aos apetites da carne. Eu posso fazer o que eu quiser. Ora, a palavra de Deus diz que eu sou livre. Eu posso ter quantos relacionamentos eu quiser. Eu posso ter quantos parceiros eu quiser. Eu posso ser promíscuo quanto eu quiser, porque eu estou na graça, e maior será a graça de Deus sobre a minha vida. Onde a pessoa está dentro de um local de culto, e ela sai do altar onde ela estava cantando para Deus, e vai para a boate, vai beber, vai se drogar, vai fazer tudo que não presta, vai para o motel, vai prostituir, porque lhe foi dito que ela é livre. É a doutrina dos nicolaítas. Então, quanto mais eu pecar, maior será a oportunidade do perdão, maior será a graça de Deus sobre a minha vida, mais Deus terá que expressar a sua graça na minha vida. O corpo está enfermo, o corpo está doente, o corpo está enfraquecido, o corpo está anêmico, esse corpo não funciona. Essa congregação não afeta a comunidade. Essa congregação não afeta o lugar onde está inserido. Então você olha para o Brasil e eles batem no peito e dizem: somos 50 milhões. 50 milhões de quê? De nicolaítas? De pessoas que não estão firmadas em Cristo, mas que se dizem cristãos porque responderam a um censo dizendo: não, eu sou cristão, eu sou evangélico. E aí você, acho que foi na primeira noite que eu falei sobre a pesquisa feita nos Estados Unidos, 176 milhões de pessoas dizem: eu sou cristão. Mas desses 176 milhões, apenas 5% creem que existe o Espírito Santo, que existe Deus o Pai, que existe Deus o Filho, que existe céu, que existe inferno. O resto acha que tudo é uma historinha, é tudo uma forma lúdica de falar, a Bíblia não está atualizada. Então, 176 milhões dizem que são evangélicos, mas só 5% realmente tem um relacionamento com Deus. De que adianta ter um número tão grande? Não adianta para nada. Estão edificando a vida sobre a areia. E o grande choque de decepção acontece quando vem o vento, vem a tempestade, surgem os problemas, surgem as situações, ou o próprio Deus põe em teste aquela pessoa, e grande é a sua ruína, porque ela não está firmada na rocha. Ela levantou a sua vida na areia. Ela construiu a sua vida na areia. E quem constrói sobre a areia
precisa entender que mais cedo ou mais tarde essa construção vai cair. Ela não vai suportar, ela não vai durar. Ela não está firme. Então essa é a doutrina dos nicolaítas. Então ele ensina que a igreja, ela não pode ser diferente. Não pode ser diferente do mundo, ela tem que ser igual. Ela tem que ser igual. Então nós vemos lá no propósito eterno de Deus, que Deus quer um povo e sempre quis um povo seu. Ele era quem governava sobre Israel, e um dia Israel disse: nós queremos um rei. Eles viviam debaixo de uma teocracia, e eles disseram: não, nós queremos um rei que vá diante de nós queremos ter uma bandeira, nós queremos ter um exército, nós queremos ter soldados, nós não queremos que Deus nos governe. E Deus disse para eles: mas vocês não estão vendo que se vocês tiverem um rei, vocês vão ter que manter um exército, vocês vão ter que manter um rei, vocês vão ter que construir palácio, vocês vão ter que gastar muito dinheiro, os filhos de vocês vão para a guerra, as filhas de vocês serão empregadas no palácio, não haverá quem produza na sua própria terra. E eles disseram: não, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Enquanto que Deus disse que Ele era a sua bandeira. Eu sou a sua bandeira. A sua bandeira sobre nós é o amor. Ele é a nossa bandeira. Ele arvora a sua bandeira, os inimigos são destruídos. Mas eles disseram: não, nós não queremos isso. Deus queria um povo seu, seus filhos, sua marca, com o seu nome, identificados por Ele. Ele disse: eu vou colocar dentro deles um coração de carne, sensível à minha voz, e eu vou chamá-los de meus filhos, e eles vão me chamar de pai. Mas eles disseram: não, nós queremos ser igual às outras nações. Então o problema da igreja moderna é que ela quer ser igual. Então ela inventa um monte de coisa gospel, boate gospel, mistura tudo, e aí as pessoas vêm, mas elas não vêm por causa de Cristo, elas vêm por causa da mistura. E aí cada vez você tem que oferecer algo mais carnal para que a pessoa permaneça ali. Mais carnal, mais carnal, mais carnal. Daí a pessoa vai ficando. Aí se o outro lá oferecer algo mais carnal ainda, ele vai para lá. É como aquele autor dizia: uma igreja carnal precisa orar para que nenhum circo se instale perto dela, porque o circo vai ganhar todo o povo da igreja. Eu já estou acostumado com as palhaçadas que acontecem no templo. Então elas vão para o circo, porque elas não estão firmadas em Cristo. Mas o que diz Romanos? Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Olha o que diz. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que quer dizer conformeis? Conformeis significa tomar a forma. Então a palavra diz assim: não tome a forma desse século. Então quando alguém diz que eu tenho que ser igual ao mundo, não, o Ministério da Vida tem que ser igual ao mundo. A gente põe uma luz vermelha, a gente põe fumaça, põe não sei o que, põe cadeira estofada, faz uns negócios legais, daí o senhor fala mais manso assim, pastor, o senhor não fala bravo. O senhor faz um curso de coach, daí as pessoas vêm. É isso que precisa, pastor. Faz umas campanhas de prosperidade, faz um Vale do Sal, faz a sexta-feira 13, o senhor vai ver que vai encher. Não, a palavra diz: não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Não seja conforme o mundo, não se amolde ao mundo. Paulo, quando ele fala da igreja, ele diz: meus filhinhos, porque de novo eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, até que na tua vida, no teu espírito, no teu coração, esteja a forma de Cristo. E Paulo diz: eu sofro dores de parto nesse processo, porque enquanto você não permite que Cristo seja formado na tua vida, Paulo estava sofrendo, porque daí vem um e diz assim: eu queria que o senhor fizesse tal coisa, eu queria que o senhor fizesse outra coisa. E Paulo diz: não, irmão, não é assim, não é desse jeito. Não é assim que a palavra ensina, não é assim que a palavra explica. Então a palavra diz: não se amolde ao mundo, mas o Nicolaítas diz: seja igual ao mundo. Faça igual ao mundo. E aí você junta os Nicolaítas com os de Balaão, que bagunça que vira. É um corpo que não funciona. Muitas coisas manifestam, menos Deus e o Espírito Santo. Menos Deus e o Espírito Santo. Agora, o que diz a palavra aqui em Apocalipse, capítulo 2, verso 6? Apocalipse 2,6, quando ele fala para a igreja de Éfeso, Jesus diz assim, tens porém isto, que odeias as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Então Jesus diz assim, eu odeio as obras dos Nicolaítas. Agora, você imagina, alguém vai a uma congregação, e essa congregação, essa casa onde a pessoa vai, onde ela se reúne, onde ela pensa que está numa igreja, mas é uma igreja que não ensina sobre Cristo, é uma igreja que diz que você é livre para fazer o que você quiser, porque afinal de contas Jesus já te libertou, você já está livre, nada mais para te frear. E aí vem Jesus e diz assim, eu odeio isso. Eu não estou nisso aí. Você lembra que Jesus ele conta assim, que alguém vai chegar diante dele e vai dizer, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. E Jesus vai dizer assim, mas eu não te conheço. Esse não te conheço, Jesus está dizendo assim, eu não reconheço o que você fez. Eu não reconheço o que você ensinou. O que você ensinou não é o que diz a palavra. Eu não reconheço o que você realizou todo esse tempo, porque o que você realizou não foi para mim. Você consegue entender? Jesus vem e diz assim, eu odeio isso. Por que você está fazendo esse negócio? Você imagina, você tem um filho, e aí você ensina para o filho, não faça isso, não faça. Filho, eu não quero que você faça isso. O pai não quer, a mãe não quer, a gente não gosta que você faça isso. Daí o filho vai e faz. Insiste em fazer. Aí dá vontade de fazer um corretivo, né? Então você não está ouvindo. Jesus vem dizer assim, eu odeio isso. Eu odeio a obra dos Nicolaítas. Por que vocês fazem isso? Mas agora, e isso Jesus está falando para uma congregação onde não há as obras dos Nicolaítas. Ele diz, odeias as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Mas para a igreja de Pérgamo, no mesmo capítulo, no verso 15, ele diz, outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaítas, e em outras ele diz que retém ou que toleram, ou seja, lá na igreja de Éfeso, eles não adotavam a doutrina dos Nicolaítas, mas na igreja de Pérgamo, eles não só adotavam, como retinham, guardavam, ensinavam aquela doutrina dos Nicolaítas. Mas Jesus já disse, eu odeio isso. Eu odeio esse tipo de coisa. Então agora, veja bem, o que Jesus vai dizer para essa igreja, para essa congregação? Ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele diz,
Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aí Jesus fala, ao vencedor. A grande confusão que muitas pessoas fazem, elas pensam assim, está escrito lá na palavra que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então a pessoa pensa, todo mundo que está salvo é vencedor. Mas não é. Não é. Você lembra que Jesus ele fala sobre a salvação, mas num dado momento ele diz assim, ó, se você quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Em outro versículo diz, renuncie. Então, para Jesus, o vencedor não é todo salvo. O vencedor é aquele que realmente segue a Jesus, porque muitas pessoas são salvas, mas não seguem a Jesus. Muitas pessoas são salvas, mas não seguem a Jesus. Não sei se você consegue entender isso. Então esse que segue a Jesus, esse que toma a sua cruz, esse que nega a si mesmo, a palavra chama ele de vencedor. Qual é a diferença? Aí ele diz ali, ó, dar-lhe-ei de comer do maná escondido. O maná escondido. O que é o maná? O que Jesus chama o maná? Jesus diz o maná é o quê? O pão que veio do céu. Você lembra que Jesus fala disso? Os antigos comeram o maná, que é o pão que veio do céu. Depois ele diz, eu sou o pão que veio do céu. Então o que Jesus está dizendo? Se uma congregação se alimenta de Cristo, uma congregação onde há vencedores se alimenta de Cristo. Vamos voltar à situação anterior. Você tem um lugar que não está, as pessoas não estão firmadas em Cristo, onde elas estão ensinadas a viver de qualquer jeito, que tudo Deus aceita. Mas no meio dessas pessoas, a palavra sempre fala que tem o quê? Os remanescentes. Há sempre alguém que mesmo no meio de tanta coisa errada, ainda está em Cristo. E aí a palavra diz assim, ó, aquele que está em Cristo, eu darei de comer do maná escondido. Esse vai se alimentar de Cristo. Alimentar-se de Cristo, estar firmado na cabeça que é Cristo. Vai trabalhar na nossa vida. E vai fazer com que Cristo seja formado em nós. Então quando a palavra diz ali, ó, darei de comer do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha estará escrito um novo nome. Então o que a palavra está dizendo? A pedrinha branca era uma forma de recompensa que se usava. Mas a palavra de Deus, ela fala de nós homens, ela usa o termo da pedra. Você vê assim, ó, quando Deus formou o homem lá em Gênesis, ele diz assim, ó, que pegou o homem do barro e formou o homem, amém? Eu não vou ler esses textos aqui, eu tenho todos, mas eu não vou ler. Ele formou o homem do barro, soprou vida no homem. Então a palavra diz que o homem é o barro. A palavra diz que Deus coloca as suas riquezas dentro de um vaso de barro, que somos nós. Romanos diz, Paulo escreve aos Romanos dizendo que Deus cria os vasos de honra e os vasos de desonra, se referindo a nós seres humanos. Mas você lembra que quando Jacó fugiu no deserto e ele deitou, não tinha travesseiro, não tinha nada, ele fez uma pedra de travesseiro, amém? Quem lembra disso? Ele fez uma pedra de travesseiro, daí ele teve um sonho, e ele viu, no sonho, ele viu que os céus estavam abertos e os anjos subiam e desciam. E então, nesse sonho, ele entendeu que aquele lugar era a casa de Deus, amém? Então ele pegou aquela pedra
E ele fez um altar, derramou óleo sobre aquela pedra e disse: isto é a casa de Deus. Você sabe que o Gênesis, ele tem lá no Gênesis muitas verdades de Deus que estão lá, que a gente fez uma pedra, um travesseiro, botou lá, derramou, isso é a casa de Deus. Mas a palavra de Deus, ela se refere a nós, além de ser vaso de barro, ela se refere a nós como casa de Deus. Paulo fala: vós sois o templo de Deus, o Espírito Santo habita em vocês. Paulo diz: vocês são um edifício de Deus. Ele diz também que nós somos pedras edificáveis. Então lá no Gênesis, Jacó abençoa aquela pedra e diz: isso aqui é a casa de Deus. Então ele está dizendo: a casa de Deus é edificada com pedras. Aí Jesus vai chamar os seus discípulos. E ele, o segundo discípulo que ele encontra é Pedro. O irmão dele traz até Jesus, vem Simão. E aí Jesus diz para ele, eu vou ler essa aqui. Jesus vem e diz para Pedro, João 1, 41, 42. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, mas agora tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Mas a origem da palavra Pedro é pedra. Pedra. Então Jesus está dizendo: a igreja vai ser construída com pedras. E se a gente fosse falar de pedras, a gente vai ver que na Nova Jerusalém, o que tem lá na estrutura da Nova Jerusalém? Pedras preciosas. Você está entendendo? Aí a palavra, ela vai falando mais. Ela diz que Cristo é a pedra angular, a pedra principal, a pedra que sustenta toda a construção. É Cristo. Então o fundamento é Cristo, a pedra angular, e nós somos construídos, nós somos encaixados nessa construção como pedras. E aí lá no Apocalipse ele diz: eu darei uma pedrinha branca com um novo nome. Essa pedrinha branca, ela vai expressar aquilo com o qual nós estamos nos parecendo. Aí Paulo diz: até que Cristo seja formado em vós. A pergunta é: a quem nós devemos parecer? Com quem? Com quem? Com Cristo. Então você vai chegar, você, o vencedor, vai chegar na glória. Ele se alimentou de Cristo, ele viveu para Cristo, ele foi uma pedra edificável, ele fez o bom uso dos dons espirituais para edificar a igreja, para fortalecer a igreja, para que a igreja crescesse e amadurecesse. Então ele vai chegar lá. Pena que não tem uma pedra aqui. Aí ele chega lá diante do Senhor e ele vai receber uma pedrinha branca. E aí na pedrinha tem um nome. Daí vai chegar lá o Maurício e ele vai receber uma pedrinha. Cada um de nós vai receber uma pedrinha. E aí talvez o Senhor diga assim: aí está escrito o teu novo nome, o nome com o qual você está aparecendo agora. A igreja já passou por todas as dificuldades, as lutas. Ela já viveu o milênio. Ela já governou com Cristo. Ela já está em posição de glória com Cristo. Agora ela vai receber uma das recompensas, que o livro de Apocalipse fala de várias recompensas. E aí o camarada pega aquela pedrinha branca e tem um nome novo escrito ali. E aí o anjo diz: esse é o teu novo nome agora. Não é mais Maurício, não é mais Mariane, não é mais Elcio, não é mais Daniel. Agora você tem um novo nome. E aí a pessoa vai abrir para ver o nome que está escrito na pedrinha branca. E lá vai estar escrito o quê? Cristo. Uau! Teu novo nome. Finalmente você está parecido com Cristo. Finalmente
O Senhor concluiu a sua obra de formar Cristo na tua vida. É aquela canção do Juliano Som, Vai Valer a Pena, onde todos os dias a gente começa a pensar, diz: meu Deus, eu estou negando, eu estou carregando a minha cruz, eu estou suportando todas as coisas. Será que vai valer a pena? Será que vai valer a pena ser fiel? Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, eu podia estar envolvido com qualquer outra coisa. Muitos estão morrendo, muitos estão sofrendo por causa de Cristo. Será que vale a pena? E aí você vai chegar lá na glória, porque Jesus não nos prometeu felicidade, Ele nos prometeu alegria no Espírito. Não depende de coisas, não depende de dinheiro, não depende de posição social. A nosso deleite é Cristo, a nosso desfrute é Cristo. Nós nos deleitamos em Cristo, Ele é o motivo da nossa existência. Se Ele nos der alguma coisa, Ele nos deu. Se Ele nos curar quando estivermos enfermos, amém. Mas se Ele não nos curar, nós continuamos firmados nele e o amando da mesma forma, porque Ele é o nosso deleite. Porque Ele não nos prometeu uma escalada social, Ele não nos prometeu uma posição social, Ele nos prometeu salvação. E Ele disse: se você quiser me seguir, toma aqui uma cruz, venha, me segue, venha após mim. Mas aí você chega na glória, tanto tempo negando, vivendo em prol de Cristo. E aí você chega lá, você chega diante do anjo, ele diz: agora você vai receber um novo nome. Agora o Deus, o Pai, vai concluir o trabalho que Ele fez na tua vida, lá na terra, durante tantos anos em que você viveu lá na terra. Você vai receber um novo nome agora, e esse é o nome com o qual você será chamado na eternidade. E aí você vai olhar na sua mão aquela pedrinha branca que simboliza uma recompensa, e ali vai estar escrito: Cristo. Quem sou eu agora? Cristo. Lá não haverá daí mais dor, mais sofrimento, mais enfermidade, mais lágrimas. O último inimigo já foi vencido, que é a morte. Ninguém mais vai morrer por causa de Jesus. Ninguém mais vai sofrer por causa de Jesus. Chegou o dia de ser recompensado por Ele. Mas nós estamos aqui nessa terra, e Paulo diz: enquanto nós vivemos nessa terra, é importante que chegue um dia em que aquilo que é corruptível se torne incorruptível, aquilo que é mortal se torne imortal, aquilo que ainda está pegado nessa terra, que ainda está corrompido por essa terra, lutando contra a nossa própria vontade. Porque Paulo diz: às vezes o que nós queremos fazer não é o que fazemos. Mas vamos em frente, vamos carregando a nossa cruz, vamos negando as coisas, vamos vivendo para Cristo, porque vai valer a pena. Porque no fim de todas as coisas, o que as pessoas querem não é um evangelho de mistura. No fim de todas as coisas, o que as pessoas querem não é um corpo sem cabeça. Elas querem Cristo. O que elas precisam é de Cristo. O que elas precisam para consertar o seu casamento é de Cristo. O que elas precisam para resolver os seus problemas emocionais é de Cristo. O que elas precisam para resolver os problemas do seu casamento é de Cristo. O que elas precisam para resolver tudo o que eles estão vivendo nessa terra é de Cristo. Cristo é a solução para tudo. Então, veja como isso é tão forte. Deus olha para uma congregação tomada pela doutrina dos nicolaítas, e o que Deus vai dizer para ela: olha, eu vou te oferecer Cristo, viu? Porque quando a palavra diz: prepara-te para te encontrares com teu Deus, não é uma palavra boa, não. A palavra diz assim: ó, Deus veio, Deus enviou profetas, Deus ensinou, Deus deu alertas e o povo não ouviu. Então Deus disse: já que agora vocês não ouvem os profetas, já que os profetas falam e vocês não ouvem, agora eu vou descer pessoalmente e vocês vão se encontrar comigo, vocês vão se ver comigo. Preparem-se para se encontrar comigo.
Então, quando Jesus vier, querido, para aquele que foi fiel com Ele, e Ele ouvir dizer: agora você vai se encontrar com Deus, uau, oh glória. Mas para aquele que foi infiel, para aquele que prostituiu a igreja, para aquele que enganou a igreja, para aquele que usou os dons para enriquecimento próprio, aquele que usou os dons para melhorar a sua condição, aquele que não se importou com o corpo de Cristo, que prostituiu a noiva, que enganou a noiva, que fez com que a noiva se apegasse a tantas coisas, menos a Cristo. Quando ele ouvir: olha, Cristo está vindo aí, você vai se encontrar com Ele. Jesus diz: melhor é colocar uma corda amarrada ao seu pescoço e prender a uma pedra de azogue e jogar no mar, do que ter que se encontrar comigo. Melhor não ter esperança. Mas lá ele termina dizendo, oh meu Deus, ele termina dizendo assim, ele termina dizendo: quem tem ouvidos, portanto, verso 16, portanto, arrepende-te, senão eu venho a ti sem demora. Eu venho a ti sem demora e eu pelejarei. Sabe, há uma solução para a igreja moderna: o arrependimento. Mas o arrependimento de que Jesus fala não é apenas dizer: ah, Senhor, me perdoe. Arrependimento é conversão e mudança de vida. Quando o reino de Deus chega numa congregação, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, Deus precisa pegar o líder, porque a palavra já diz: se você quiser destruir o rebanho, destrua o pastor. Destrua o pastor, que você vai destruir o rebanho. Primeiro, o líder, Deus precisa pegar aquele homem. Não adianta ele pegar a congregação inteira, mas o pastor não quer. Segundo, ele precisa pegar a congregação. E agora o caminho para que essa congregação se passe por um arrependimento é um caminho muito difícil, é muito duro, e nem todos estão dispostos a andar por esse caminho, porque esse arrependimento significa abandonar os maus caminhos. Então você a vida inteira ensinou a congregação heresia, mentira, engano, e agora você precisa chegar para a congregação e dizer: eu pequei, eu falhei, eu errei, e agora não vamos mais ter corrente de oração, não vamos ter mais projeto de vida, não vamos ter mais novena, não vamos ter nada de ungido para entregar para você. Agora eu vou servir para você só Cristo. E aí, querido, você vai se escandalizar quando alguém vai dizer para o pastor: mas eu quero que o senhor faça uma corrente para mim, porque a pessoa não está lá por Cristo. Então aquele líder precisa entender que provavelmente mais da metade daquela congregação vai sair, porque ela quer se alimentar do alimento que é dado aos porcos, não quer o pão da vida. É um processo que a gente chama de desintoxicação espiritual. Sabe, quando alguém é dependente químico e ele passa dias sem poder consumir uma droga, um álcool, e ele passa por crises, aquela fissura: preciso fumar, preciso beber. Assim fica o crente: ai meu Deus, eu preciso de uma novena, eu preciso de uma corrente, eu preciso que alguém me unja a cabeça, alguém faça alguma coisa. E aí Jesus diz: não, vocês precisam de Cristo. Vomita essa podridão para fora, isso não faz parte do reino. Você precisa se curar dessa heresia, você precisa se curar dessa mentira, desse engano. Não, mas alguém está me amaldiçoando. Pois então toma Cristo na veia, porque Jesus já se fez maldição por ti. É um processo demorado, longo, dolorido, sofrido, para a pessoa entender que o seu deleite é Cristo, para a pessoa entender que ela pode estar numa instituição, mas ela precisa estar em Cristo, que ela não precisa
precisa mutilar o corpo. Não existe na glória um cantinho dos batistas, um cantinho dos assembleianos, um cantinho dos Aviva, um cantinho dos quadrangular. Não, querido. Então, se Cristo não pegar essa congregação, não pegar esse líder, e esse grupo não passar por uma desintoxicação religiosa, vai ser difícil a coisa. Muito difícil. Mas glória a Deus. Porque há quem ame a Cristo. Glória a Deus, porque há quem queira Cristo. Quem se apaixone por Ele. Quem está disposto a gastar a sua vida por Ele. Como diz o apóstolo Paulo. Meu Deus, eu gastei minha vida por uma instituição. A minha única tristeza, ou talvez a minha maior tristeza, é eu não ter tido entendimento de reino quando eu era mais novo, mais jovem. Gastei minha vida construindo templo, angariando patrimônio para uma instituição que um dia chegou e disse: agora larga a chave e vai embora. Ah, Jesus, por que não me pegou antes? Por que não se revelou antes, Senhor? Agora eu ofereço para Ele a minha velhice. Você tem que amar a Cristo acima de todas as coisas. Ele é a razão da nossa vida. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Um dia Ele nos enxergou dentro de uma instituição. Ele nos viu dentro de uma organização. E a palavra diz que Ele se revela a quem quer. Um dia Ele olhou para você, olhou para mim e disse: eu vou me revelar a ti. Eu vou me mostrar para ti. E o dia que finalmente eu pude vê-lo, eu pude conhecê-lo, quando Ele se revelou a mim. Que vida gloriosa que Ele nos oferece. Que vida preciosa, cheia da Sua presença. Ele é o nosso melhor amigo. Ele não nos abandona, Ele não nos decepciona. Ele segura na nossa mão. Ele nos dá o Espírito Santo Consolador, que nos ajuda a levar os fardos pesados. Descansar nos seus braços. Descansar na sua presença. Ouvimos chamar pelo teu nome. Fique de pé, vamos adorar o Senhor. Arrepende-te, diz a palavra. Ah, Jesus, como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Como precisamos guardar o nosso coração. Como precisamos nos apaixonar por Ti, Senhor. Como precisamos nos derramar em Ti, Senhor. Precisamos entender que Tu és o nosso deleite. Precisamos entender que a Tua palavra diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Ti. Espírito Santo, nos ajuda a fluir nos dons que o Senhor nos tem dado. Nós somos o Teu corpo nessa terra, Senhor. Nós somos o Teu corpo nessa terra e queremos fluir nos dons que o Senhor nos tem dado. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Toma a nossa vida, Senhor. Toma a nossa vida, Senhor. Oh, Espírito de Deus, nos ensina a andar nos Teus caminhos. Nós queremos Te seguir, Jesus. Nós escolhemos a porta estreita, o caminho apertado, Senhor. Escolhemos Te seguir. Escolhemos andar nas Tuas pegadas. Escolhemos viver para Ti, Jesus. Escolhemos nos gastar por Tua causa, por causa do Teu reino e por causa do Teu Evangelho. Oh, Espírito Santo, toma-nos por dentro, Senhor. Desata aquilo que está preso na nossa vida. Desata, Senhor, aquilo que ainda nos impede de viver para Ti, Senhor. Desata aquilo que nos impede de sermos íntegros, inteiros para Ti, Senhor. Alinha o nosso coração, alinha o nosso espírito, alinha a nossa vida, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Você pode adorar o Senhor. Você possa fluir nos dons que o Pai te deu, nos dons que o Espírito Santo te concedeu. Meu ser, sua glória e a Tua presença doce e suave, Senhor.
Diga para ele isso. Te amo, meu Senhor. Sim, Jesus. Aleluia. Meu minha oração é que o Senhor se revele a você. A palavra diz que Ele se revela a quem Ele quer. Um dia Ele se revelou a Isaías no templo. Um dia Ele se revelou a mim. E se Ele ainda não se revelou a você, a minha oração é que Ele se revele a você. Que Ele te pegue um dia de uma forma tão intensa, tão poderosa, que você não resista, que você não consiga resistir, que você possa se render a Ele, se render a Ele, se entregar a Ele, que você possa amá-lo, que você possa amá-lo. Espírito Santo, meu amigo, glória a Deus. Vem neste lugar, enche este lugar, Espírito Santo, meu amigo. Sim, Jesus. Espírito Santo, meu amigo, sou eu, vem. Espírito Santo, meu amigo, enche este lugar, enche este lugar, Espírito Santo, amigos, olha Deus. Talvez você está aqui nessa noite e você diz: ah, como eu queria que Deus se revelasse a mim. Diz a palavra que em Isaías, no capítulo 6, um dia ele entrou no templo e um dia ele viu o Senhor. Muitas vezes ele entrou lá e nunca viu Deus, mas aquele dia ele viu. E aquilo mudou a vida do profeta Isaías. Talvez você está aqui hoje e está dizendo assim: ah, eu queria também que Deus se revelasse a mim. Você quer ter essa experiência?